O julgamento dos golpistas não acabou. Eu sei. Tá todo mundo hoje super mexido com a declaração pelo governador paulista Tarcísio de Freitas de que vai conceder a graça presidencial a Bolsonaro caso seja eleito, que fazendo os maiores elogios, tudo mais, tá tudo certo, gente, mas essa ainda está muito longe. Até finais de março do ano que vem, ou seja, ainda antes de sabermos se Tarcísio vai ser candidato à presidência ou não, uma decisão muito mais importante vai ser tomada. É o futuro dos generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, além do almirante Almir Garnier dos Santos. Quem vai tomar a decisão? O Superior Tribunal Militar. Gente, esses caras não são quaisquer caras. Paulo Sérgio foi ministro da Defesa e comandante do Exército. Braga Neto foi ministro da Defesa. Garnier foi comandante da Marinha. E na sua geração, Augusto Heleno foi possivelmente um dos generais mais respeitados pelos seus pares. Todos o consideram particularmente inteligente. Pode ser, só tem um problema. No momento em que ocorreu o trânsito em julgado, em que o Supremo Tribunal Federal condenou esses 4 homens a uma pena superior a 2 anos, e foi bem mais que 2 anos, nesse momento que não tem mais recurso, um processo legal é disparado. Um processo que parece bobo porque, afinal, cadeia, eles todos já vão pegar, mas é um processo que pode terminar com todos, ainda no início do ano que vem, na cadeia comum. Vamos lá. Supremo disse, condenados. Acabou. Naquele segundo, porque eles são oficiais militares, um documento é imediatamente despachado do STF para o Exército e para a Marinha, comunicando que esses militares, que esses oficiais foram condenados por um crime qualquer há mais de 2 anos. Com essa informação nas mãos, as 2 armas são obrigadas por lei a encaminhar ao Superior Tribunal Militar uma representação para que julgamento de perda de posto e patente ocorra. Então, ainda este ano agora, o STM é notificado e não tem escolha, precisa iniciar um julgamento. Possivelmente no início do ano que vem o tribunal sorteia um relator e na sequência o relator notifica os advogados de defesa de cada um dos 4 e notifica também a Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Ali por meados de fevereiro, a PGJM deve emitir um parecer. Com esse parecer nas mãos, as defesas apresentam os seus argumentos. É um julgamento como em qualquer outra corte militar. Pois bem, quais são as penas possíveis? 2. A primeira, incompatibilidade com o cargo, ou seja, aquele oficial fez alguma coisa, cometeu um tipo de crime doloso qualquer que o torna impossibilitado de seguir nas Forças Armadas. Aí acabou. A outra pena lá dentro das Forças Armadas é muito pior. É a pena da indignidade. Ele se tornou moralmente indigno para vestir um uniforme. Cometeu um crime que demonstra sua baixa estatura moral, um desvio ético profundo, a desonra máxima. A consequência de ambas as condenações é a mesma. O militar perde a patente e é expulso do Exército ou da Marinha. Ele continua ganhando a aposentadoria, tá? Mas o dinheiro vai para a mulher, em nome da mulher, vai para a filha, aquelas coisas que militares têm. Só que vejam bem, ele não é mais militar, não é mais oficial. E só quem tem direito a cumprir prisão em organização militar é quem for militar, ou da ativa ou da reserva, desde que mantendo o posto e patente. Se você perde posto e patente, acabou. Perde junto todas as prerrogativas de carreira. A partir daí é cela comum. O benefício que eles têm hoje desaparece na hora. Se a consequência é a mesma, por que é diferente? Bem, porque a Constituição tem uma quantidade de critérios para definir se você pode ou não ser militar. E um desses critérios é a retidão, uma conduta moral ilibada. Então as Forças Armadas têm de prever a possibilidade de declarar que um militar é indigno da farda que veste. Quando ele é condenado por um crime, uma coisa dolosa, a pena é superior a 2 anos. Nesse caso, a arma a qual ele pertence tem de fazer a diferenciação. Vem cá, o que aconteceu aqui? O sujeito fez algo errado, não dá mais para ser militar, mas isso não quer dizer que ele tenha perdido a capacidade moral. É mais prático mesmo nesse caso, né? Não pode mais fazer aquilo. Mas está tudo certo com o cara, com a dignidade dele. Ou então ele perdeu por completo essa capacidade moral. Quer dizer, o STM tem um de 4 caminhos. Analisa o caso e, no fim, diz que o Supremo os condenou, mas isso não tem nada a ver com suas carreiras militares. Tentou dar um golpe de Estado, mas veja bem, normal isso.
O que tem um sujeito que constitucionalmente tem acesso às mais poderosas armas existentes na República, pensar em usá-las contra a República sempre aconteceu, vai ficar de frescurinha agora? Tudo certo. Os civis condenaram porque agora eles acham que podem, mas pra gente, tudo certo, tudo normal. Essa é a primeira possibilidade. Se fizerem isso, é o Superior Tribunal Militar se virando para o Supremo e para todo o Brasil com toda clareza e dizendo: a gente não vai aceitar isso. Hoje vocês estão mandando, mas aguardem. Aguardem a gente. Se esse cenário ocorrer, preparem-se. As Forças Armadas estão dando um recado claro de que o jogo não acabou. E os outros 3 cenários? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A partir de janeiro, gente, a partir de janeiro do ano que vem, nós vamos ter uma pesquisa eleitoral. A pesquisa Meio Ideia não vai filmar só a corrida de cavalos, quem está na frente e quem está atrás. Ela vai buscar todos os meses, até o final do segundo turno, sentir o pulso do eleitor brasileiro, para onde ele se inclina, o que está buscando quando escolhe candidato X, candidato Y. Se você pode ser o primeiríssimo a receber a pesquisa em PDF para distribuir como quiser, para quem quiser. Sim. Primeiro mesmo, de madrugada, no exato segundo em que o TSE liberar. Essa pesquisa não vai primeiro para banqueiro, para político ou para jornalista, vai para você. Basta ser assinante do Meio. E veja, só essa semana, só nesta semana de Black Friday, a assinatura anual está por R$120. 120 e pronto, a gente só se fala em novembro do ano que vem. Você recebe tudo que o Meio Premium dá, edições especiais, streaming na televisão e mais a pesquisa eleitoral exclusiva todo mês. Não vai ter outra promoção tão cedo. É a hora. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. Calma. O primeiro cenário é de longe o mais improvável. Compreendam o seguinte: o alto comando do Exército hoje considera que é preciso o mais rápido possível deixar essa história para trás e demonstrar disciplina. E Almir Garnier dos Santos deve ser o comandante mais impopular da Marinha nesse século. O sujeito sequer foi à posse do sucessor, grosseria pura. Não é benquisto e, independentemente disso, o tom desse julgamento virá do Exército, não da Marinha. O segundo cenário é o meio termo. Considera que os generais são incompatíveis, mas não indignos. Quer dizer, perdem a patente, perdem cela especial, mas não são humilhados dentro da instituição. Essa coisa da indignidade ganha um estigma imenso nas Forças Armadas, tá? Antigamente, tinha até uma cerimônia. O oficial superior ia lá, quebrava a espada do oficial sendo expulso na frente dele e de todos, aí arrancava uma por uma as medalhas do uniforme. Uma coisa de humilhar mesmo. E vejam, a decisão é individual. Pode ser, por exemplo, que o Augusto Heleno, que teve uma pena menor, contra quem as provas são menos claras, é querido de muitos lá dentro, seja considerado só incompatível. Mas o Braga Neto, que operou inclusive contra outros generais, que ameaçou gente da família de outros generais, pressionou, seja considerado indigno. Isso pode acontecer com um ou com o outro, não com todos. Porque o terceiro cenário é esse, também o mais improvável. Ser considerado indigno, mas não incompatível. Mas vejam que maluquice seria isso, né? Tentar dar um golpe é coisa de gente de quinta, de gente vil, sem nenhuma moral. Bacana. Mas isso não é incompatível com ser militar. Muito, muito difícil alguém ir por aí, né? Por fim, o último cenário. As duas condenações. Pelo menos para alguns deles. Incompatível com a patente e indigno moralmente. Não muda nada do ponto de vista das consequências, mas é a maior desonra possível para um militar. Pois bem, como é que a gente está agora? O STM é composto por 15 ministros. A presidente mais 4 ministros são civis. O presidente da República indica essas pessoas, o Senado aprova. Os outros 10 são militares, 4 generais, 3 almirantes e 3 brigadeiros. Esses caras estão incrivelmente desconfortáveis. Nunca na história do Brasil a Corte Militar expulsou oficiais de patente máxima. Pois é, se acontecer e possivelmente vai acontecer, será a primeiríssima vez. O que a gente ouve é que o alto comando do Exército não quer que o STM salve os condenados. É o melhor para o Exército. É o que tira o Exército da berlinda, da imprensa, não levanta marola. A polêmica dissipa. A eleição ocorre em normalidade. Agora,
muito difícil penetrar no STM e entender o que é que os ministros estão achando. Os ministros militares, eles são sensíveis às pressões do alto comando das forças, mas no fim são independentes. Votam como querem. Um resultado unânime seria ótimo, mas parece quase impossível. Então vejam bem, se vocês achavam que esse capítulo do julgamento dos golpistas estava resolvido, não está. Agora que a Justiça Comum decidiu que sim, generais da mais alta patente tentaram derrubar a República, tem mais um capítulo aí, é o das Forças Armadas confirmarem que sim aconteceu. E a partir daí, se eles consideram que tentar dar um golpe de Estado é um nojo, é feio ou não é nada demais. O ano eleitoral começa agora. De hoje até o Confirma nas Urnas, você vai ouvir muitas coisas sobre as eleições de 2026. O nosso trabalho aqui no meio é organizar essa avalanche, dar contexto, bastidores de Brasília e diferentes pontos de vista. Nessa semana de Black Friday, o plano anual do Meio Premium está apenas por R$ 120. Assinando hoje, você vai receber até o final das eleições matérias exclusivas, acesso ao nosso catálogo de streaming com produções de cinema sobre política e artigos de grandes formadores de opinião à esquerda, ao centro e à direita. Seja premium e tenha a eleição inteira, olha, na sua mão.